Calcule o volume do sólido descrito por x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 2, com y maior ou igual que 0 e z variando, né, entre menos 8 mais 2x quadrado mais 2y quadrado e 4. Então vamos calcular o volume, né, desse sólido. Então o volume nós vamos calcular pela integral tripla sobre uma superfície, posso chamar de D, tá? De 1 vezes dV, tá? Vezes elemento de volume. As informações que aqui estão dadas, né, estão em coordenadas retangulares, né, x, y e z. Perceba, né, que o nosso sólido, o seu corpo, ele tem um formato cilíndrico, né, porque x ao quadrado mais y ao quadrado, no R3, forma um cilindro reto em z, né, que acompanha o eixo z. Então a gente não pode calcular essa integral tripla em coordenadas retangulares, né? Você vai passar muito trabalho, nem sei se isso é possível, tá? Então, não sei se é possível, né, sem a ajuda de um recurso computacional. Então, a gente vai trabalhar aqui com conversão de coordenada retangular para coordenada cilíndrica. Então, a gente tem que lembrar que a gente vai converter x, y e z para r, θ e z. Antes disso, a gente vai ter que desenhar primeiramente um esboço, né, dessa superfície que a gente vai calcular o volume. Então, como está em R3, vou representar aqui, tá bom? Então aqui está o meu x, aqui o y e aqui o z, tá bom? Então para cá é a continuação do x negativo e para cá, perdão, do y negativo e para cá o x negativo, né? Então vamos lá. O nosso cilindro, né? Ele tem raio maior 2, né? Então ele vai da origem até um raio 2 e x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 2. Então significa que o raio desse círculo é raiz quadrada de 2, tá? Lembra que a gente tem que colocar sempre naquela forma, né? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao nosso raio ao quadrado. Portanto, se o raio aqui é 2, o número que elevado ao quadrado resulta em 2 é raiz quadrada de 2. Tá bom? Então aqui vai ser a nossa variação desse raio, né? Raiz quadrada de 2. Então, aqui está a base desse cilindro. Só que uma informação importante é que esse cilindro só se dá para y maior que 0. Né? Então, para y negativo nós não temos que calcular. Então, já eliminamos essa parte aqui, né? Que daqui para baixo o nosso y é negativo. Tá bom? Então, fica só essa metade do cilindro. Isso aqui vai subir, né, em relação a z. E o nosso z ele vai variar de um plano constante igual a 4. Então esse cilindro não começa aqui na base. Ele vai ter um plano que vai cortar ele exatamente em 4. E em cima nós temos essa função aqui, que vai limitar essa metade do cilindro. 4 embaixo e essa função 8 mais 2x quadrado mais 2y quadrado em cima. Então é esse pedaço aqui que a gente vai calcular. Ok? Tá uma bagunça esse meu desenho, mas agora a gente vai então esmiuçar essas conversões. Então a gente precisa definir o raio, o ângulo que está variando e o z. Tá? Tudo isso, né, em coordenada polar, caso em coordenada cilíndrica. Então, o raio, eu acabei, né, de mostrar o nosso raio, então ele vai variar de 0 a raiz quadrada de 2. Tá? Então, o raio vai ser maior que 0 e menor que raiz quadrada de 2. O meu θ, tá? O θ ele vai variar de 0 a π. Por que de 0 a π? Porque é só metade,
né, metade de um círculo, a minha base. É a região sobre a qual eu vou calcular a integral. Então vai variar de 0 a π esse ângulo, né, de variação de θ. E o meu z, a gente já tem uma informação importante, tá? Ele vai até 4 e ele vai até essa função aqui. Só que essa função está em x e y, então a gente precisa converter isso para polar, tá? Lembra que x ao quadrado mais y ao quadrado é o raio ao quadrado. Então se você colocar o 2 aqui em evidência, você vai ter, ó, menos 8 mais 2 que multiplica x quadrado mais y quadrado, tá? Isso daqui menor ou igual que z. Então se você substituir esse x quadrado mais y quadrado por r quadrado, você vai ter aqui menos 8 mais 2r ao quadrado. Então essa é a variação de z. Portanto, agora a gente pode montar a nossa integral, tá bom? Então vamos lá. Vou montar aqui, então meu volume vai ser, eu vou integrar por último em relação a θ, pode ser, de 0 a π. Depois eu vou integrar em relação ao meu raio, de 0 a raiz quadrada de 2. E primeiro eu vou integrar então em relação a z, que vai de menos 8 mais 2r ao quadrado até 4. A função é a unidade, só que a gente tem que lembrar que também tem aquele fator de correção, né, que é o jacobiano, que também é r em coordenada cilíndrica. Então aqui vai ficar dz, dr e dθ. Ok? Então eu vou fazer uma divisão aqui e vou começar a calcular a primeira integral. Então copio as duas primeiras, de 0 a π, de 0 a raiz quadrada de 2. Integral de r em relação a z vai ficar rz. E isso está variando de 4 até de menos 8 mais 2 raiz de 2 até 4. E ainda falta integrar em relação a r e depois a θ. Portanto, o volume vai ser integral de 0 a π, integral de 0 a raiz quadrada de 2, e vou efetuar então agora a substituição no lugar de z. Então vai ficar 4r menos r que multiplica menos 8 mais 2r ao quadrado. Isso eu vou integrar em relação a r e depois a θ. Portanto, o volume vai ficar integral de 0 a π, 4r mais 8r menos 2r ao cubo, dr dθ, tá bom? Vou apagar essa integral aqui embaixo. E vamos então dar continuidade. Volume igual. Então aqui eu posso somar, né? 4r mais 8r dá 12r. Então de 0 a π, de 0 a raiz quadrada de 2. Esqueci de colocar uma integral aqui, né? Mas já coloquei aqui. Então vai ficar 12r menos 2r cubo, dr dθ. Então vamos ficar com integral de 0 a π. Integral de 12r vai ficar 12r ao quadrado sobre 2. Menos integral de 2r cubo, 2r na quarta sobre 4. Isso variando de 0 a raiz quadrada de 2. Então aqui vamos ficar um volume igual a integral de 0 a π. Aqui eu posso substituir, simplificar, né? Vai sobrar um 6 aqui. Então vai ficar 6 vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos 2 que multiplica a raiz quadrada de 2 na quarta sobre 4. Eu também posso simplificar, né? Vou tirar esse 2 aqui. Então, menos raiz quadrada de 2 na quarta sobre 2.
E isso tem que ser integrado ainda em relação a θ. Ok? Então deixa eu apagar essa parte aqui em cima para a gente finalizar. Então vou trocar de cor aqui. O volume vai ficar integral de 0 a π. Aqui, raiz de 2 ao quadrado dá 2. 2 vezes 6 dá 12. Raiz quadrada de 2 na quarta vai ficar 2 ao quadrado, que dá 4. 4 divide por 2 dá 2. Então aqui fica menos 2. E vou integrar isso aqui em relação a θ. Portanto, o volume vai ser integral de 0 a π de 10 dθ. 10 integrado em θ vai ficar 10θ. E isso variando de 0 a π. Então vai ficar 10 vezes π menos 10 vezes 0. Portanto, o volume vai ser, isso aqui cancela, vai ser igual a 10π, né, unidades de volume. Então aqui está a resposta desse exercício, o volume é igual a 10π.